Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu, André dos Anjos e Isabela Martins estaremos com vocês a partir de agora. Foi só reclamar, ela se fez presente. Muito boa tarde, querida amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para mais um programa, O que é o Espiritismo? Vamos lá. Pois é, e dando continuidade à nossa campanha Doutrina Espírita, vamos começar, onde trabalhamos temas voltados à base da doutrina. Hoje vamos falar os reinos da natureza. O que será? Já que a gente conversa, vamos falar tudo a respeito depois do momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção desse ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação com as responsabilidades consequentes diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Estamos de volta após um momento de reflexão com o programa que é o Espiritismo. E você que ainda não participou, a Isabela já me olhando, vamos participar. Vamos mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida com relação à doutrina espírita, que todo último sábado de cada mês, nós duas nos reunimos para responder essas perguntas e estreitar o laço com vocês. Então, nos ajude a manter esse programa onde a gente responde os questionamentos de vocês e ajuda a entender essa doutrina tão libertadora. Nos siga nas redes sociais, onde a gente mantém vocês informados de toda a programação. Acione o sininho do YouTube para você poder ser avisado de quando tiver vídeo novo, que além de nos ouvir, você vai nos assistir e aproveitar todo o nosso acervo de programas que está lá no YouTube. E também baixe o nosso aplicativo, que além de você, pela internet, no seu computador, você vai ter a gente no seu celular, 24 horas por dia, 7 dias da semana, com programação espírita a todo tempo, certinho?
Agora vamos, Tati, roda a vinheta para a gente começar a roda de conversa de hoje. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Pois é, o tema é longo, mas a gente vai desenrolar. Os reinos da natureza. Esse tema está contido no Livro dos Espíritos, primeira obra de Kardec, no seu segundo livro, no capítulo 11º, com o título Os Três Reinos, tá? Aí vocês vão entender por que a gente botou logo os reinos da natureza, mas vamos devagarzinho. Belinha, para começar, eu vou ler a questão 585 do Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec fez aos espíritos, a sua resposta e o comentário de Kardec para a gente poder desenrolar o assunto. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Aí os espíritos responderam a Kardec. São todas boas, dependendo do ponto de vista. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E aí eu vou ler logo o comentário de Kardec. Esses 4 graus têm com efeito caracteres nítidos, ainda que seus limites pareçam se confundir. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas compostas da matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm a mais uma consciência, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes, por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, a gente pode dizer que essa questão resume tudo que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente vai paulatinamente para poder encadear as ideias. Então, Bela, eu gostaria de começar contigo, que a gente começasse pela parte material, que são os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Então, o que seria seres orgânicos e seres inorgânicos? Tá. Os seres orgânicos são aqueles seres que possuem alguma vitalidade. Então, por exemplo, as plantas são orgânicos. Por quê? Porque tem algo de vital, né? Elas nascem, crescem, não, né, se reproduzem e morrem. Tipo aquela ideia que a gente aprende ali na escola. Eu nunca esqueci isso, me veio inclusive nesse momento essa... Mas isso é falado mesmo no texto. Nascem, exato. Crescem, se reproduzem e morrem. Então, os seres orgânicos são esses seres, né, que estão nessa classificação de crescerem, de terem uma evolução com vida, com vitalidade. E as plantas, por exemplo, desde desse reino vegetal, a gente já tem isso. No reino animal também temos uma vitalidade ainda maior, com seres ainda mais desenvolvidos, e no reino hominal também. Então, nesses 3 reinos, nós temos ali as vidas orgânicas. E o que seriam os inorgânicos? Aí a gente tem ali dentro a classificação do reino mineral, que é onde a gente tem, nos inorgânicos, a gente tem também um crescimento, uma expansão. Tanto que, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, no inorgânico não tem nada acontece. Não, nada está estático. O universo e tudo que nele está contido está em constante evolução. E, inclusive, aí a gente pensa assim, mas uma pedra evolui? Sim, gente, se a gente parar para pensar, evolui sim. Por quê? Porque é daquele descanso, daquele repositório ali da pedra, por exemplo, em algum momento, milênios depois, a gente encontra, por exemplo, ali cristais.
a gente encontra ali coisas que vão sendo sedimentadas, depois de milênios, a gente consegue extrair coisas que milênios anteriores não existiam lá. E só a partir dessa sedimentação. Então, por exemplo, quando um vulcão entra em erupção e despeja suas cinzas, aquele depositório de cinzas lá depois vão se transformar em uma outra coisa. Então, a gente percebe que mesmo dentre os seres inorgânicos, a evolução se faz presente. Mas a vitalidade que está presente ali nos seres orgânicos é diferente dos seres inorgânicos. E é aí que a gente faz essa divisão. A principal diferença dos seres orgânicos para os seres inorgânicos é justamente o princípio vital que existe nos orgânicos e nos inorgânicos não. Eles são o que a gente pode dizer de matéria inerte. Aí são as rochas, a água, né? Os cristais estão englobados nessa categoria. Então aí a gente vê, vamos encadear as ideias. Essa divisão material de orgânicos, o que tem vida, e os inorgânicos, que a gente diz que é matéria inerte sem esse princípio vital. Aí vamos ter a classificação moral que Kardec explica, que são os reinos, aí sim, reino mineral, formado dos inorgânicos, e as outras três da orgânica, que são o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. Essa quarta que ele faz essa pergunta. Por isso que a gente deu o nome do programa até de Os Reinos da Natureza, porque o título no Livro dos Espíritos está os 3 reinos, mas aí na conversa aparece o quarto, eles separam o homem dos animais, aí a gente vai entender mais para frente o porquê. Então, nesse primeiro momento é importante a gente entender essas duas divisões, a material e a moral, certo, Belinha? Certo, perfeito. Acho que ficou bem claro. Então, a gente vai com um breve intervalo, e no próximo bloco a gente vai começar a falar dessa divisão moral dos reinos. E vamos ouvir Sideral com Pro do Bem. Logo penso e agradeço por poder pensar. Essa vida é um presente de um passado inconsciente que hoje quer voar, voar. Às vezes me pergunto o que eu estou fazendo, às vezes faço sem saber me perguntar. Quantas vezes eu errei, quantas vou deixar de errar. A vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão. As nuvens não limitam a imensidão de viver, de sonhar, de voar. Voar no meu espaço sideral. A vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão. As nuvens não limitam a imensidão de viver, de sonhar, de voar. Voar no meu espaço sideral. Penso e agradeço por poder pensar. Essa vida é um presente de um passado inconsciente que hoje quer voar, voar. Às vezes me pergunto o que eu estou fazendo, às vezes faço sem saber me perguntar. Quantas vezes eu errei, quantas vou deixar de errar. A vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão. As nuvens não limitam a imensidão de viver, de sonhar, de voar. Voar no meu espaço sideral. A vida é muito mais que um grão de areia nesse mar de algodão. As nuvens não limitam a imensidão de
viver, de sonhar, de voar, voar no meu espaço sideral. Laia, 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 voar no meu espaço sideral. Espaço sideral. Penso, logo existo. Estamos de volta com o programa Que é o Espiritismo, com a nossa roda de conversa, onde eu e Isabela estamos trabalhando o título Os Reinos da Natureza. No bloco anterior, a gente deu essa pincelada com relação à divisão material e moral, e agora a gente vai aprofundar na parte moral, que é o que mais a gente precisa entender. E aí, o primeiro reino, Belinha, é justamente o reino mineral, onde a gente tem a matéria inerte, que é o princípio de tudo, né? Exato. Nesse reino, a gente precisa... Uma primeira coisa que a gente precisa entender: nós, apesar de sermos individualizados apenas quando a gente chega lá no reino, né, hominal, a gente já foi um princípio vital que estagiou em todos esses reinos. Então, esse estágio, né, nesse reino, por exemplo, mineral, que é esse primeiro cujo a gente está falando, ele também tem sua importância para a gente entender sobre as coisas básicas, as noções básicas. Ali vão sendo traçadas as primeiras junções mais elementares dos elementos, né, que constituem a natureza aí, que compõem a nossa tabela periódica dentro do nosso entendimento, do que é possível entender até hoje. E aí, dentro desse entendimento, no reino mineral, nós temos esse momento onde a evolução acontece, mas de uma forma lenta, de uma forma gradual, aonde as coisas vão se unindo e vão acontecendo num outro ritmo. Mas ali também já está ensinando para a gente algumas coisas elementares e também num ritmo que é possível de acontecer. Esse é o nosso primeiro estágio nos reinos. Inevitavelmente não tem como estagiarmos num reino orgânico sem antes termos passado por esse estágio dentro de um reino mineral. Ele é a base de tudo. A gente costuma aqui na doutrina espírita falar que a natureza não dá saltos, e estudando essa matéria a gente consegue perceber isso. A base é o reino mineral. Oxigênio, hidrogênio, carbono e azoto, se eu não me engano. Uhum. Se a gente for fazer uma análise química, nós temos também. O que eles têm, nós temos. Todos os reinos que vão vir à frente dele têm esse princípio elementar. E eu achei muito interessante a colocação que a Bela fez no primeiro bloco com relação da evolução da matéria inerte, que a gente costuma dizer, inerte não tem vida, não evolui. Evolui sim, até a gente até falou aqui brincando a questão do grafite e do cristal. Todos são carbonos e a diferença é o tempo, mas são compostos de quê? De carbono, né? Então não houve evolução, o quê? Ao longo do tempo para poder produzir, né? Exato. Então ele é a base de tudo. Até a quantidade, por exemplo, num tempo, quando a gente passa, por exemplo, as geleiras, que com o tempo vão se expandindo ou reduzindo, tudo isso mostra uma movimentação desse reino mineral, né? Que está ali, que preserva essas coisas. Tudo. Então a gente vai percebendo que existem sim modificações que não são causadas só pelo homem, porque o homem hoje, quando adentra nesses espaços, né, vai lá e detona com tudo. Mas ainda que quando nós não tínhamos a presença do homem, a gente percebia claramente essa evolução. Basta a gente assistir aí documentários, né, do Animal Planet, do Discovery, que falam muito sobre isso, mostram. Eu gosto muito daquelas cenas onde eles passam o tempo de forma rápida, mas a câmera está sempre fixada no mesmo ponto. E isso fica nítido, né? Você passa ali, tem anos passando em segundos, e você percebe claramente a modificação que aquele espaço ali, mineral, de um reino mineral, passou ao longo do tempo e como ele se modifica e se transforma. Quer dizer, ele nunca está parado mesmo, literalmente.
Essa semana eu estava até vendo um documentário, eu acho que é bem ao norte, não é Nova Zelândia não, Groenlândia, por aí assim, que tem as cavernas geladas, que eles estão dizendo que vai hoje, se você for amanhã ela é diferente, e assim sucessivamente, não é a mesma coisa. É uma caverna gelada, né, de gelo e tal, mas que se modifica até mesmo, não só pela ação do homem, que pelo calor elas estão derretendo mais rapidamente, mas ela mesmo se transforma diariamente. Então, mais um exemplo de que, mesmo sendo matéria inerte, há progresso obedecendo à lei, que a lei é única, a lei divina, ela é única para tudo no universo. E aí, Bela, a gente passa para o próximo, que é o reino vegetal, que já, diferente do reino mineral, vai ter a vitalidade, mas a vida é puramente mecânica, né? E é tudo ainda muito simples, né? A forma como você se alimenta ali, como você extrai os nutrientes para conseguir sobreviver naquele meio, né? Ainda muito árido, muito inóspito, e ainda assim a gente consegue ver brotar ali uma vegetação, ainda que rasteira. Então a gente começa a ter a presença ali de seres que já começam, né, a ter outras vidas, seres pluricelulares, né? A gente sai ali e já começa a abrir um leque. Só que é um leque ainda muito simples, que não possui inteligência, né? Agem, como o André colocou, mecanicamente, quer dizer, eu entendo que o sol, eu preciso pegar essa energia, eu respiro, né? Aspiro o gás carbônico, libero oxigênio, tudo muito no automático, não existe um ser pensante ali, não existe nada que envolva uma questão de inteligência, é apenas mesmo seguindo o ciclo natural ali da vida, mas tem alguma vitalidade, sim, o que já mostra uma evolução. E essa vitalidade já vem no outro ritmo. E aí a gente começa a perceber essa coisa da passagem do tempo. Hoje, engraçado é que nós homens somos tão impacientes, mas a gente veio de estágios que deveriam ter trabalhado isso, né, na gente. Mas parece que isso aí a gente ainda não conseguiu entender. Porque a gente veio dessa mudança muito gradativa no reino mineral. Quando a gente chega no vegetal, a gente já tem outros avanços, né? E aí, por exemplo, uma flor para nascer, ela não precisa mais de milênios, ela precisa de alguns dias, uma semente para desabrochar, precisa de algumas horas, muitas vezes. Então, a gente vai começando a perceber que as coisas acontecem, muito mais coisas e de forma muito mais rápida, né? E nesse momento, a gente já começa a entrar num ciclo da natureza onde um ser já começa a se alimentar do outro, né? Mas no vegetal, a gente ainda tem a alimentação deles por parte mesmo ainda das questões minerais. Ou seja, eles se alimentam daquele solo, daquela quantidade de proteínas, de sais minerais que existem ali naquela composição, alimentam-se do sol e da água. Quer dizer, o reino vegetal ainda se alimenta, né, de forma ainda muito elementar, mas já vai servir de alimento para um reino que tem uma outra, né, uma outra dinâmica. Para quem é amante de planta como eu, tem dificuldade nesse reino, porque assim, a gente estudando diz que ele não tem inteligência, não sente dor, é tudo puramente mecânico, as impressões, por exemplo, a gente poda, né, a planta, diz, ela sente dor, não, ela não sente dor, ela vai ter aquela impressão física do ato, mas não sente dor. Diferente da gente, se cortar algo, lógico, vai sentir dor. Um animal vai sentir sofrer. dor. Mas para quem gosta de planta, a dificuldade de aceitar isso, dizer, poxa, como assim? Mas não, agora, gente, realmente é puramente mecânica, ela não sente dor, porque ela não tem terminações nervosas, né? Ela não tem o cérebro, então ela não tem terminações, não tem inteligência. Isso. A vida é nela que se aplica de forma assim, puramente o nascer, crescer, reproduzir e morrer. Agora, André, isso que tu tá colocando, eu apesar de não ser uma amante de planta, né, ou não era, porque agora eu tô chegando numa idade que eu ando gostando. Estou de agora, minha irmã, de dizer que tá velha.
Minha irmã, não, eu sou um espírito muito velho, amiga. Desde que eu era adolescente, eu já dizia que eu era velha. Tanto que eu sempre tive o hábito de dizer minha idade na frente, porque eu sempre me achei velha. Mas é porque eu também não tenho essa ideia do velho como algo ruim. Pelo contrário, eu acho que ser velho é uma coisa assim, é um amadurecimento, é ter um conhecimento, uma maturidade à frente dos jovens, sabe? Então, eu vejo pelo lado positivo. E aí, então, o que eu queria dizer? Uma coisa interessante nessa coisa de quem gosta das plantas e tudo mais, é que hoje existem muitas pesquisas que buscam provar que, apesar de não sentirem dor, não sofrer, mas elas têm alguma coisa ali que já interfere, né? A forma como nós tratamos, como nós lidamos com elas, interferem nisso. E aí, por exemplo, eu lembro de uma pesquisa, não vou lembrar instituto nem nada, mas depois a gente pode até ver isso, que falava que um pesquisador, certa vez, plantou algumas mudas, né, de uma mesma planta e colocou, por exemplo, músicas diferentes. Para essas daqui eu vou colocar música clássicas, para essa daqui um outro estilo de música, e botou diferentes para ver como elas se sairiam, né? Então a gente vai percebendo aí, com esse tipo de pesquisa, que a gente quer entender melhor, né, esse reino cujo a gente já passou, mas já não tem mais essa lembrança. E mesmo no reino mineral, aí lembrei de uma outra pesquisa feita por um japonês, essa é uma pesquisa muito conhecida, tem um vídeo no YouTube, que ele colocava ali a água, né, e colocava palavras dentro daquele objeto, né, de vidro com a água, e palavras de amor e palavras de ódio, por exemplo. E as formas que eram fotografadas, né, eram completamente diferentes. Então a gente percebe que, ainda que sejam seres não pensantes, eles recebem e captam essa influência, essas emanações que nós, seres pensantes, fazemos, né? Então a gente está ali percebendo, gente, que apesar da gente ter reinos que são diferentes, que se comportam de maneiras diferentes, mas todos interferem um no outro, né? A gente está conectado com tudo, com aquela planta, com aquela pedra, com tudo. Verdade. Com isso, a gente trabalhou esses dois reinos. Vamos a um breve intervalo para a gente dar continuidade à roda de conversa de hoje. E vamos ouvir Ser Feliz com o Grupo que Atua. Compartilhar nossos momentos, abrir o coração, deixar fluir palavras de alegrias e lamento. Ser feliz, poder chamar alguém de meu amigo, em outro coração achar abrigo, se acaso algum dia precisar. Deixar fluir palavras de alegrias e lamentos. Ser feliz, poder chamar alguém de meu amigo, em outro coração achar abrigo, se caso algum dia precisar.
Estamos de volta com o programa que é o Espiritismo, a nossa roda de conversa de hoje. Estamos trabalhando nos reinos da natureza. Eu e Isabela Martins. Já demos uma pincelada sobre os reinos, as questões materiais de orgânicos e inorgânicos. Já trabalhamos dentro no campo moral, os reinos mineral e vegetal. Agora vamos para o mais difícil, que ele se mescla bastante, que é, primeiramente, o reino animal, que também tem dos princípios do mineral, tem a vitalidade do vegetal, mas já tem um quê a mais, né, Isabela? Eles têm uma inteligência, já obedecem à lei de conservação, né, essa lei moral, e meio que se mescla com nós humanos, né? Já tem uma similaridade aí muito grande, principalmente certos animais, né, mais do que outros, como por exemplo os chimpanzés, os macacos, né, se assemelham muito ali, somos originários, né, desses animais, digamos assim, o homem se assemelha muito a eles, e também temos outros animais que hoje estão muito no nosso convívio e a gente percebe a inteligência, a sagacidade deles, e a gente pensa, meu Deus, mas não falta nada para esse cachorro virar gente. Porque outro dia eu lembro de ter visto um vídeo, acho que no TikTok ou qualquer coisa do tipo, em que o cachorro, todas as vezes que a menina dizia eu te amo, que era I love you, né, que era em inglês, um vídeo gringo, e o cachorro uivava e falava, eu tinha a impressão que eu estava escutando I love you também, sabe? Então a gente começa a perceber como eles, né, tem essa inteligência, essa empatia até com a gente, né? Mas, calma, por mais inteligentes que sejam, eles ainda não podem ser confundidos com o homem. Tem uma diferença gigantesca, inclusive física mesmo. Quando a gente estuda, por exemplo, o cérebro dos animais e o cérebro humano, a gente percebe que o cérebro humano possui uma parte, vamos supor que a gente faça uma divisão cerebral em algumas pequenas partes. E a gente tem, por exemplo, entre os animais e o homem, a semelhança de uma parte cerebral chamada arqueocórtex, que é um cérebro, né? Vem da palavra arcaica, né? Que se assemelham, são iguais para o homem e para o animal. Mas, por exemplo, no homem foi desenvolvido uma parte a mais, uma parte exterior chamada de neocórtex, cujos animais não possuem. E nessa parte do neocórtex estão questões humanas que nos diferenciam ali. E que questões seriam essas? É a nossa capacidade de ser, de praticar amor, caridade, de terem uma empatia, né? São coisas que os animais, muitas das vezes, quando agem dessa forma, estão agindo também muito no instinto de preservação, tipo, esse aqui é meu dono, ele cuida de mim, então se eu vejo que ele está em perigo, eu vou e socorro. Tem muito dessa coisa instintiva, que às vezes a gente confunde e acha que ali tem alguma coisa, né, de sentimental do homem no animal. E a gente precisa entender que eles têm uma inteligência, uma sagacidade tão astuta, digamos assim, que às vezes a gente acha que ele é capaz desses sentimentos de caridade, por exemplo, mas não são, né? A gente precisa ter bem claro isso. No Livro dos Espíritos, na questão 597, inclusive, os espíritos vão afirmar assim, também, se a gente quiser entender, dentro daquele animal, né, assim, existe uma alma ali, se quiseres, dependendo do sentido que der a essa palavra. Porém, né, essa alma inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância equivalente à mesma medida que existe entre a alma do homem e Deus. Então, quando a gente pega essa escala de medida, a gente percebe, então, que é uma diferença, não sei nem dizer quilométrica, não é muito mais do que isso. Porque, olha, a gente imagina, se quando eu paro para pensar, eu, Isabela, a minha distância, Andréia, para Jesus, eu não consigo medir, escalonar. Imagina de mim para Deus. Então, se essa é a mesma distância de um animal para mim, então a gente percebe que tem uma distância e uma diferença que não dá para medir. Porque os animais têm a individualidade,
que sobrevive à morte. Eles têm essa alma que foi dada esse nome, mas ela é inferior à nossa, porque ela não tem livre-arbítrio. Então, por isso que ela é inferior à nossa. Eles não têm consciência de si como nós temos consciência de si. Então, se eles não têm livre-arbítrio, eles também não têm expiação. Né? Eles não reencarnam para expiar ou para provar nada. Eles reencarnam para progredir. Essa progressão é material e não moral, porque eles não têm essa consciência de eu, e aí ficar embarcando, armazenando esse cabedal de informação que a gente armazena. Então tá aí a diferença gritante, por isso que foi feita essa divisão do reino. A gente, um reino para os homens e o reino animal, porque tem esse vão, como a própria questão nos diz, de distância do animal para o homem, assim como do homem para Deus. E Andréia, às vezes eu acho que as pessoas podem até confundir também, achando que não, mas o animal sabe o que é bom, ele sabe que não é para morder, por exemplo, vamos falar dos animais que a gente tem ali mais afinidade, sabe que não é para morder, por exemplo, o meu cachorro sabe e tal, mas ele sabe porque você treinou ele assim, você, né, teve todo aquele cuidado de quando chegava alguém na sua casa, você aproximava ele e tal, mas se você der uma criação oposta, ele também vai ter um outro comportamento, e aí ele vai avançar nas pessoas, ele vai morder para matar. Então você tem animais de todas as categorias, isso para falar dos domesticados, fora que a gente está falando de um reino cuja 99% dos animais não são domésticos, né? A gente tem uma pequena aí, alguns exemplares que podem ser domésticos, mas a maioria não são. Então a gente precisa entender que esses, a gente não tem qualquer domínio. O máximo que a gente pode fazer é ali ensinar um cavalo, né, levanta aqui a pata, não sei o que, abaixa, curva a cabeça, qualquer coisa do tipo, mas são coisas meramente ensinadas, e eles têm um limite, tem coisas que eles não vão além, né? Então você tem um papagaio que fala, mas ele não tem o mesmo andar do homem, aí o macaco já tem um andar como o do homem, né? Não é mais quadrúpede em muitos momentos, mas ao mesmo tempo, então assim, a gente percebe em cada animal alguma coisa que nós humanos já temos, né? Então essa coisa do respirar, de conseguir se sair, não ter que pensar para respirar, são coisas que a gente vai aprendendo ali no mundo animal, para quando chegar no mundo hominal a gente já está um ser mais completo. Mas lembrando que tudo aquilo que o animal sabe e que a gente chega a confundir, não, mas aqui já é quase um humano, a gente precisa lembrar que isso foi fruto do nosso ensinamento para eles. Vamos então a mais um breve intervalo para a gente poder concluir a roda de conversa de hoje. É já que a gente volta. Vamos ouvir Apenas Amar com Iso Maia. Parararara, 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 parararara. Fala galera da Cogetef! Meu nome é Iso Maia. Vou estar um pouquinho aqui com vocês e meus lindos amigos. Convido a todos para cantar. Vamos unir as nossas boas vibrações. Vamos nessa! Quem conhece essa aqui? Quero ver, hein? Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma
resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Todo o céu se organiza para nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Estamos de volta com a nossa roda de conversa de hoje, trabalhando os reinos da natureza e, Belinha, para findar o quarto reino, que é o nosso, o hominal, que muita gente deve estar se perguntando assim: poxa, tem animal que muitas das vezes é mais inteligente do que muito ser humano, né? E aí, Kardec também pensou nisso. Eu vou ler aqui a questão 592. Se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm a esse respeito uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? E aí os espíritos responderam: sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes muito baixo, ou que pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais e menos dotado que muitos deles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar, com a sua inteligência para as suas necessidades e sua conservação. É verdade que seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens que vos rebaixeis abaixo da brutalidade. Não sabeis vós distinguir? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Então você vê aqui que resposta maravilhosa os espíritos deram a Kardec para dizer que realmente não existe essa linha demarcatória, mas que, porque muitas das vezes o homem se rebaixa a uma brutalidade tamanha, pior até do que os animais que são irracionais, que não têm essa consciência de si que nós temos. Mas só ele, o homem, tem essa capacidade de passear, de se elevar e se rebaixar, diferente dos animais que não têm essa capacidade de se elevar além do que eles estão destinados a ser quanto animal, né, Bela? Infelizmente, o homem, né, com seu livre-arbítrio, consegue flutuar, né, nesses comportamentos. Lembrando que quando a Andrea coloca isso, ela não está dizendo que o homem é capaz de regredir. Né? Ele é capaz de ter comportamentos animalizados, brutalizados, mas as conquistas com as quais a gente chega, a gente não perde.
mas a gente pode escolher não usar. É como, por exemplo, quando você ganha na loteria. Não dá para você chegar e dizer, não, mas espera aí, então você herdou uma herança. Ah, não quero mais. Não, meu amor, o dinheiro já é seu. Agora sim, o que você vai fazer com o dinheiro é uma questão sua. Você pode usar para uma coisa boa, como você pode usar para viver na esbórnia, para, sabe, bancar o crime. Então, assim, são escolhas que os homens são capazes de fazer e os animais não têm essa mesma possibilidade. Ele não pode escolher se ele vai morar numa mansão, se ele vai trabalhar como um cão-guia, não existe essa possibilidade, mas o homem tem sim, tem consciência, né, tem maturidade, já tem entendimento e pode fazer escolhas, e isso diferencia. Ah, claro, tem homens que têm um comportamento que igual ao animal? Tem, mas sempre é uma opção pessoal, que nós infelizmente fazemos algumas vezes. E aí outra diferença também bastante importante da gente falar, que a inteligência dos animais está limitada à sua vida material. E nós, além da vida material, também dá a vida moral, justamente por esse conhecimento. Conforme a gente vai conhecendo, vai progredindo e vai se elevando em moralidade, coisa que o animal não conhece porque ele não tem essa vida dele, é a vida puramente material, né? Não tem um livre-arbítrio. A gente lembra, inclusive, né, daquele entendimento que, onde estão as leis de Deus, né? Para o animal, nós somos deuses, porque nós somos a referência do que ele deve fazer ou não. Então, inclusive no livro dos Espíritos, os Espíritos colocam isso, que a referência dos animais para a gente é como se nós fôssemos Deus, assim como nós entendemos um Deus. E na questão do livro dos Espíritos, que eles perguntam, que Kardec pergunta, onde está, né, a nossa consciência do que é certo e o que é errado? Quer dizer, nós temos uma consciência do que é certo e o que é errado. E está em nós, todos nós possuímos essa consciência. Se vamos usar ou não, é uma questão de escolha, de livre-arbítrio, como a gente vem falando. E os animais não possuem essa consciência, né? Esse entendimento de que isso aqui é assim ou isso é assado. Mas nós, humanos, temos. Apesar de que às vezes não usamos, mas temos, né? Então é importante fazer essa diferenciação e entender que se nós somos ali os seres mais inteligentes, mais capacitados, nós precisamos fazer essa roda, esse ciclo, né, entre todos esses reinos funcionar da forma mais harmônica possível, conservando, preservando, ensinando, cuidando, né? Esse é o nosso papel enquanto homem e essa inteligência foi dada para isso, apesar das vezes a gente não usar ela para essas coisas. Uma coisa que eu acho importante a gente falar, Bela, é assim, porque existe duas ideias conflitantes na doutrina, tá, gente? Eu acho importante a gente falar, né? Vocês veem que a gente estudando aqui percebe que o princípio espiritual foi evoluindo nos reinos até chegar na condição hominal, né? Inclusive ele fala que os animais têm uma alma, que se a gente quer dizer assim, porém inferior à do homem. Quando passa a ser homem, a gente vê que tudo se mescla e não nos é permitido saber quando dá esse start, essa mudança, vamos dizer assim. Tem pessoas, tem correntes na doutrina que diz que não, nós somos criados simples e ignorantes, mas na condição humana, né, Isabela? Então, para a gente ser honesto, né, com os nossos ouvintes, existem essas duas correntes de pensamento, tanto da evolução nos reinos, do princípio espiritual, como daqueles que acham que não. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas na condição já de homens, tá, gente? Então... Agora eu vou botar fogo na fogueira, né, que adoro uma polêmica. Andréia, eu quero saber qual é a tua crença, qual corrente aí tu segue? Eu quero saber, amiga. Filha, essa daqui, essa da que a gente está estudando, da evolução, porque em tudo que a gente estuda na doutrina diz que a natureza não dá saltos. Se ela não dá saltos, a gente vê uma progressão, aqui mesmo nesse estudo que a gente está fazendo. Começou lá no mineral com esses 4 elementos básicos e ele em si vai se evoluindo, aí chega no reino vegetal, que também tem aquela evolução, a gente tem plantas muito rudimentares e outras altamente evoluídas, do mesmo jeito no reino animal. E nós, quanto homem, e aí
até chegar a Deus na angelitude. Então, eu acredito que sim, o espírito foi evoluindo nesses reinos todos até chegar na condição do livre-arbítrio, tá na condição de encarnar quanto desse reino de hominal, e não já criado o espírito humano e daí para frente. Na verdade, eu acho que existe um equívoco, às vezes, por falta de pesquisa, de estudo. Porque, assim, sim, nós fomos criados simples e ignorantes lá no princípio mesmo, mas a gente precisa entender que nesse princípio nós éramos apenas um princípio, mesmo enquanto espírito. É aquela história do espírito com E maiúsculo e com E minúsculo, e ver o que a gente está tentando dizer com essas palavras. É porque nós temos poucas palavras que às vezes se mesclam e querem dizer muitas coisas diferentes. A gente utiliza uma mesma palavra. Tipo, eu falo laranja, laranja pode ser a cor, laranja pode ser a fruta, né? Laranja pode ser alguém que está sendo utilizado, né, como ali para esconder dinheiro do crime, do tráfico, de qualquer outra coisa ilícita. Então, assim, existem muitas denominações para uma única palavra. Então, vamos tentar entender assim. Eu acho que a doutrina é muito clara, eu não sei por que existe essa falta de entendimento quanto a isso. Nós estagiamos enquanto princípio inteligente em todos os reinos. Mas não é possível dizer que eu, Isabela, fui um cachorro, fui um golfinho, fui uma orquídea. Essas minúcias, né, não são possíveis de serem ditas, porque naquele momento em que eu estagiei nesses reinos e posso ter vivido um princípio inteligente dentro dessas possibilidades de golfinho, de macaco, disso ou daquilo, eu era apenas um princípio inteligente. Mas no momento em que eu entro no reino hominal, eu me torno um princípio inteligente individualizado. Eis ali a grande diferença. O livre-arbítrio. Exatamente. Porque o animal também é individualizado. Exatamente. Isso só acontece no momento em que eu estagio onde? No reino hominal, porque ali eu me torno um princípio inteligente individualizado. Enquanto eu estagiei nos outros reinos, mesmo ali enquanto espírito, enquanto princípio inteligente, eu não era um princípio inteligente individualizado. Por isso é que eu não posso dizer que eu, Isabela, fui isso ou aquilo, porque eu ainda não era um princípio inteligente individualizado. Essa individualização só passou a acontecer quando eu me tornei homem. Aí talvez seja a grande questão, mas eu, enquanto princípio inteligente, já estive em todos os reinos, e isso é muito bem explicado, mas de forma complexa, e a gente precisa ler com calma, com um dicionário do lado, no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz com Chico. Eu lembro que assim que eu cheguei na doutrina, Andréa, e para compartilhar, né, com os nossos ouvintes, que talvez muitas pessoas, e eu já vi muitas pessoas que tinham um certo nível de conhecimento da doutrina falarem pensamentos exatamente como esse quando eu cheguei na doutrina. E só após ler essa obra foi que eu fui entender que não era assim. Mas às vezes a gente tende a confundir assim. Ah, eu era um princípio inteligente, então é como se eu fosse uma energia que ali passei pelos reinos, é como se fosse, por exemplo, uma nuvem que vai passando e vai passando ali, passou pelo cachorro, pegou a energia do cachorro, passou pela planta, pegou a energia da planta, e aí tem aquela nuvem, né, com a energia de todos os reinos, mineral, animal e vegetal. E aí então Deus pega sabe, assim, uma mãozada dessa nuvem e faz assim... Pronto, agora criei você simples e ignorante. Gente, não é isso. Por favor. Eu estou explicando de forma assim, bem didática, até talvez um pouco assim, grosseirona, mas é porque eu acho que isso chega de um entendimento mais compreensível para qualquer público. Então a gente precisa entender que estagiar nesses três reinos não é assim. Você já era alguém ali, já era um espírito, mas a individualização mesmo de dizer, olha, você, Isabela, está aqui, pronta para viver muitas encarnações, tal, quando nós nos tornamos homem, mas eu já era ali um princípio estagiando nos três reinos, entende? É complexo, eu sei, mas a gente só precisa abrir um pouco mais a mente, saber também que a gente não vai ter a resposta para tudo e nem a compreensão para saber tudo,
mas entender que nós já éramos alguém em todos os reinos, mas nos individualizamos aqui, no reino nominal. E que o homem foi criado simples e ignorante desde a sua essência, lá no primeiro reino. Eu acho que não sei se tem isso muita dúvida. Eu acho, Isabela, perfeitamente entendível, até mesmo pelo que a gente falou. No comecinho, no reino mineral, que progride, que evolui, que não é inerte. O fato de ser inerte não quer dizer que não progride. Porque se não existisse um princípio inteligente, era todo o tempo só os 4 elementos, não existiria a cristalização, não existiria toda a modificação, a transformação que existe ao longo do fator tempo, temperatura, pererê, parará, que a gente não tem profundidade nisso, mas que acontecem as mudanças e são todo tempo esses princípios. Os outros que chegam são acessórios, são complementares, mas de gênero, de grau, vai ser só aqueles 4 ali e os outros vão só complementando e dando o colorido. Mas a evolução, se a evolução, há um princípio inteligente atuando ali. Então, para mim é perfeitamente entendível isso daí. Sim. E que a gente tem que queimar muito neurônio para conseguir... Tem. E entender, porque é complexo, realmente não é fácil, mas a gente quis trazer esse assunto porque é importante necessário buscar esse entendimento e essa percepção, e que também, com esse entendimento, a gente respeitar ainda mais tudo aquilo da natureza que está à nossa disposição, mas não por estar à nossa disposição só o meu bel prazer, a meu usufruto, não, é por um motivo de progresso, de evolução, e com esse nosso entendimento de progresso e evolução, a gente ajudar esses reinos também a progredir e a existir. Nós coexistimos com respeito, porque tudo que Deus criou é para o nosso bem, e não só com o nosso usufruto e gastar como se não tivesse fim. Amanhã. Sim. É isso mesmo, Andréia. E assim, a doutrina espírita realmente exige da gente uma fé raciocinada. A gente precisa se questionar a todo momento, estudar muito, justamente para evitar isso, de falar bobagem e tal. Eu sei que eu e a Andréia, como qualquer pessoa que se expõe, a gente está sujeito a falhas, né? E essas falhas vão ser muito mais perceptíveis do que de outras pessoas que não estão dando a cara a tapa, digamos assim. Mas a gente precisa entender que dentro do arcabouço que nós temos hoje da doutrina, de obras, de conteúdo, de livros, de materiais e de pessoas pensando e trazendo esclarecimentos para a gente, existe já um universo gigantesco de coisas, e a gente precisa realmente sentar e estudar, senão a gente fica sempre na superficialidade das coisas e reproduzindo coisas que a gente acha que é assim, mas quando você vai lá e pergunta, mas tu leu onde isso, fulano? A pessoa não tem uma referência, a pessoa não sabe onde leu, ou então extraiu assim, não, porque é num romance, porque é numa coisa que não vai na profundidade da coisa. Uma obra como essa, Evolução em 2 Mundos, se a gente pesquisar dentro do movimento espírita, pouquíssimos espíritas se deram o trabalho de ler, porque é difícil, a linguagem sabe, muitas vezes inacessível, palavras que a gente não está acostumado, um conteúdo que a gente viu de forma muito superficial na escola, a não ser que você seja um biólogo, um químico, um físico, você viu isso com mais profundidade numa universidade. Mas, gente, se a gente não tem, eu não tenho condições de ler, assim, minha capacidade intelectual não chega a isso. Vamos buscar palestras, tem palestrantes que com certeza já explicaram isso, tem inúmeros aí espíritas que já contaram, resumiram, sabe, fizeram textos sobre várias obras, né, do Chico, inclusive toda essa coleção do André Luiz, incluindo o livro Evolução em 2 Mundos. Então, infelizmente, a gente precisa mergulhar um pouquinho mais nessa complexidade para sair desse pensamento raso de dizer, não, porque eu acho que é assim, porque eu entendo que é assim. Não, mas entende que é assim por quê? Onde está isso? Qual obra básica fala sobre isso? E aí, como o André está dizendo, apesar da gente estar citando uma obra que não é uma obra doutrinária, como essa que eu estou falando, do André Luiz, mas se eu pego essa informação e trago para dentro do Livro dos Espíritos,
Então faz sentido. Então, o ter uma fé raciocinada é questionar, não é porque é um livro espírita, não é porque foi psicografado, nem é porque é do Chico Xavier. É porque as informações que lá estão contidas fazem sentido dentro da doutrina espírita, dentro das obras básicas, das 5 obras do Pentateuco espírita, tá? Ótimo, e com isso a gente consegue fechar o assunto, eu acho que muito a contento, Bela. A gente conseguiu falar de um assunto que não é fácil, mas e ainda pincelando uma outra visão que a gente não corrobora, mas eu acho honesto a gente falar, tá? Sim. Eu acho sim, honesto a gente falar, que não só falar. É lógico que a gente vai falar mais do que a gente entende, mas eu acho que é justo a gente falar das outras, que existem outras possibilidades também, né? Exatamente. Estude e veja o que é que para você faz mais sentido, né? É verdade. Então, com isso, a gente encerra a nossa roda de conversa de hoje e também já vamos encerrar o programa, porque a gente hoje falou, foi com vontade. Belinha, foi um prazer estar com você. Beijo, meu amor. Até a próxima, beijo. Não some, senão eu cobro de novo. Tá bom. E a você, querida ouvinte, obrigada pela oportunidade, pela companhia, por estar aqui conosco sempre, e até o próximo sábado. Continue na programação da Web Rádio e paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?